Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. A Trombeta Final, parte 12. Apocalipse 3:10 prova que o arrebatamento é antes da grande tribulação? Muitos citam Apocalipse 3:10 como prova de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas como veremos a seguir, provarei que Apocalipse 3:10 não defende o pré-tribulacionismo, mas sim apoia o arrebatamento pré-ira, ou seja, antes que a ira de Deus seja derramada na terra no dia do Senhor. Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ora, a palavra traduzida como tentação vem do grego peirasmos e significa experimento, tentativa, teste e prova. Deus nos promete guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Mas que hora da tentação é essa? Será mesmo a grande tribulação? A resposta vem na palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim a palavra: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Aqui mais uma vez o Senhor promete livrar da tentação os piedosos, e a palavra aqui utilizada por Pedro é a mesma utilizada por João em Apocalipse 3:10. E Pedro aqui esclarece que o livramento da tentação se remonta ao dia do juízo. E qual é o dia do juízo? Será a grande tribulação ou será o dia do Senhor? O contexto vai responder à questão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Haverá um grande Big Bang, mas é no futuro. Nunca houve nenhum Big Bang no passado, mas haverá um no futuro, não para construir, mas para destruir. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, versículo 11, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ficou aqui provado então que o dia do juízo é também o dia do Senhor, e que, portanto, a hora da tentação da qual Deus nos vai guardar, mencionada em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, e livrar, mencionada em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, é a ira de Deus que será derramada no dia do Senhor após a abertura do 7º selo de Apocalipse, mencionada em Apocalipse 8 até ao 11 e também no capítulo 16. Quando é aberto o 7º selo de Apocalipse, começa a ira de Deus a ser derramada sobre a terra. Porque antes da abertura do 7º selo houve uma ordem para não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os anjos assinalem nas testas os 144.000 que vão substituir a Igreja após o arrebatamento da mesma aqui na terra. Deus nos vai livrar é da ira de Deus que será derramada no dia do Senhor após a abertura do 7º selo de Apocalipse, mencionada em Apocalipse capítulo 8 até ao 11 e no 16. Dia este também é conhecido como o grande e terrível dia da ira do Senhor. Portanto, primeiro é aberto o 7º selo, depois são soadas 7 trombetas e derramadas 7 taças da ira de Deus. Mas alguém dirá, o dia do Senhor é a grande tribulação. E eu responderei assim, como já provámos em estudos anteriores, o dia do Senhor não é o mesmo evento que a grande tribulação, pois há 2 motivos. Primeiro, Joel profetizou que antes que venha, portanto antes que se inicie o grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue. Joel 2,31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em segundo lugar, o sol só se converte em trevas e a lua em sangue depois da tribulação daqueles dias, conforme Mateus 24, do 29 ao 31, que diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, e logo depois da aflição, a palavra aflição vem do grego telipsis, e significa, literalmente, tribulação. Angústia, aflição, são sinónimas, palavras sinónimas. Pode ser traduzida tanto por aflição, como por angústia, como tribulação. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, haverá sinais no sol e na lua. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Portanto, vai ser visível. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. A expressão rijo, clamor, literalmente é grande som de trombeta. Vai ser uma vinda visível e audível. Ele enviará os seus anjos com grande som, grande barulho de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, portanto, desde os 4 cantos da terra, de uma à outra extremidade dos céus. É um arrebatamento da terra até aos céus. E o sol também só se converte em trevas e a lua em sangue depois da abertura do 6º selo de Apocalipse, que vem em Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17. Não esquecer que a abertura deste selo vem depois do 5º selo ser aberto. E no 5º selo vemos os mártires da grande tribulação debaixo do altar de Deus, clamando por vingança,
clamando pelo dia da ira, pela vingança do Senhor, o dia da vingança e o dia da ira do Senhor. É importante ler o contexto, diz assim, Apocalipse capítulo 6, do 9 a seguir. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não se esqueçam de uma coisa, estavam clamando por vingança, então a ira do Senhor ainda não havia sido derramada durante a grande tribulação, mas durante a grande tribulação o que vai haver é a ira do diabo. Diz: Ai de vós os que habitais na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Estamos provando que esta hora da tentação é o dia do juízo. Então o dia do juízo, ele não tinha ainda vindo, ainda não tinha chegado a quando da tribulação. Porquê? Porque os mártires estavam debaixo do altar de Deus clamando, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então o dia da vingança de Deus ainda não tinha chegado. Vai ser depois da tribulação. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Portanto, há um determinado número de pessoas que está predestinada a serem mortos durante a grande tribulação. O apóstolo Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer que nem todos vão ser martirizados. Há um grupo que está destinado a ser martirizado e há um grupo que está destinado a ser preservado, vivo até à vinda do Senhor Jesus, porque os que estiverem vivos serão transformados e juntamente arrebatados aos céus. Versículo 12. Estou-te provando que o grande e terrível dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor, ou o dia da vingança de Deus, ou a hora da tentação, só começa quando o sol escurece e a lua escurece e fica da cor do sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós! Escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então o grande e terrível dia da ira do Senhor, também é conhecido como o dia da ira do Senhor, ou o dia do Senhor, ou dia da vingança de Deus. Este dia, que é a hora da tentação, só começa após a abertura do 6º selo do Apocalipse, depois dos mártires da tribulação, ou seja, depois da grande tribulação. Além disso, durante a grande tribulação, o anticristo e o próprio diabo serão exaltados, conforme Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Enquanto que no dia do Senhor, Deus abaterá todo o soberbo, e só o Senhor será exaltado naquele dia, conforme Isaías 2, do 11 ao 17, e Malaquias capítulo 4. Conclusão. Concluímos, pois, que a promessa que Deus dá de guardar o crente fiel à sua palavra da hora da tentação se refere ao dia do juízo. E esse dia também é conhecido como o dia do Senhor. E, portanto, nada tem a ver com a grande tribulação, pois este dia do Senhor só pode dar início após os sinais no Sol e na Lua. E os sinais no Sol e na Lua só ocorrerão depois da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, não apoia um arrebatamento pré-tribulacional, mas sim pós-tribulacional e pré-ira de Deus. Na próxima série profética, a Trombeta Final, parte 13, saberemos quem é aquele que o detém de 2 de Tessalonicenses capítulo 2, do 6 ao 8.